O telescópio espacial James Webb continua entregando pistas importantes sobre como o universo funciona e evolui. E desta vez, ele alcançou um marco que chama a atenção, até de quem normalmente não acompanha a astronomia de perto. O telescópio de $1 bilhão conseguiu registrar a imagem mais detalhada já feita de Próxima B, um exoplaneta localizado justamente na chamada zona habitável da estrela mais próxima do nosso sistema solar, Próxima Centauri. E é aí que a curiosidade dispara. O que existe nesse mundo distante? Ele realmente poderia sustentar algum tipo de vida? Ou estamos apenas projetando nossas esperanças em um ponto fraco de luz no espaço? As novas observações do James Webb reacenderam essas perguntas, trazendo informações que antes estavam fora do nosso alcance. Essa não é apenas mais uma imagem bonita. O que foi revelado abre espaço para análises profundas sobre a atmosfera, superfície e composição geral de um planeta que, em termos cósmicos, é praticamente um vizinho, um mundo fora do nosso sistema solar, mas perto o suficiente para provocar comparações inevitáveis com a Terra. E antes de mergulhar no que exatamente o telescópio mostrou, vale entender por que Próxima B desperta tanto interesse, o que torna o James Webb uma ferramenta única para esse tipo de descoberta e por que essa observação específica está sendo tratada como algo especial, até mesmo entre astrônomos experientes. O James Webb não é apenas mais um telescópio em órbita. Ele foi lançado em 18 de dezembro de 2021 como o instrumento espacial mais avançado já construído. Um projeto conjunto da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadense, pensado desde o início para observar o universo em comprimentos de onda infravermelhos, onde muitos dos segredos cósmicos simplesmente não aparecem para telescópios comuns. Com um espelho primário de 6,5 metros, o James Webb foi posicionado no segundo ponto de Lagrange, um local estável onde a interferência da Terra é mínima. Isso permite observações extremamente sensíveis, com um nível de nitidez que muda completamente o tipo de pergunta que os astrônomos podem fazer. Em vez de apenas detectar a presença de objetos distantes, o Webb consegue analisar composição, estrutura e comportamento com um detalhe que antes era impensável. É justamente por isso que ele se tornou uma ferramenta central na busca por ambientes potencialmente habitáveis. Astrônomos sabem há muito tempo que a chamada zona habitável, aquela região ao redor de uma estrela, onde a água líquida poderia existir, é um dos melhores lugares para procurar sinais de vida como conhecemos. Então não surpreende que Próxima B, o exoplaneta mais próximo já identificado, tenha se tornado um alvo prioritário para as capacidades do James Webb. Localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância, orbitando a estrela anã vermelha Próxima Centauri, esse planeta reúne características que despertam atenção imediata. Ele está perto o suficiente para observações repetidas e detalhadas, e distante o bastante para ainda carregar mistério. O James Webb foi projetado exatamente para esse tipo de desafio: olhar para mundos que não podemos visitar e, ainda assim, extrair o máximo possível de informação. E foi isso que aconteceu aqui. Pela primeira vez, instrumentos como a câmera de infravermelho próximo e o instrumento de infravermelho médio conseguiram atravessar nuvens de poeira cósmica e captar dados que revelam muito mais do que apenas um ponto luminoso. Eles abriram uma janela real para um planeta fora do sistema solar, colocando Próxima B no centro das atenções científicas. Próxima B não chama a atenção só por estar perto. Ele foi descoberto em 2016 e orbita Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha que faz parte do sistema triplo de Alpha Centauri. Esse é o conjunto estelar mais próximo do nosso próprio sistema solar, formado por Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e, um pouco mais afastada, Próxima Centauri, também conhecida como Alpha Centauri C. Próxima B tem um tamanho muito parecido com o da Terra, com massa estimada em cerca de 1,17 vezes a massa do nosso planeta. Mas o comportamento orbital é bem diferente.
Ele completa uma volta inteira ao redor de sua estrela em apenas 11 dias. Isso significa que está muito mais próximo de Próxima Centauri do que a Terra está do Sol. Ainda assim, por se tratar de uma anã vermelha, menor e mais fria, essa órbita curta o coloca exatamente dentro da zona habitável do sistema. O mais curioso é que, apesar da proximidade extrema, Próxima B recebe aproximadamente a mesma quantidade de energia de sua estrela que a Terra recebe do Sol. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se a energia é semelhante, será que as condições também poderiam ser? Será que existe água na superfície? Ou até algo mais complexo? O sistema em que ele se encontra também não é simples. Próxima B não está sozinho. Existe Próxima Centauri C, uma chamada superterra, orbitando mais longe, e nada impede que outros corpos ainda não detectados façam parte desse sistema. Cada nova descoberta ali ajuda a montar um quebra-cabeça maior, mostrando que mesmo o sistema estelar mais próximo de nós pode ser muito mais diverso do que parecia à primeira vista. Mas entender Próxima B exige ir além do planeta em si. É preciso compreender a estrela que ele orbita. Próxima Centauri é uma anã vermelha do tipo M, pequena, fria e extremamente longeva. Estrelas desse tipo queimam combustível de forma tão eficiente que podem permanecer ativas por trilhões de anos. Em teoria, isso oferece tempo de sobra para a vida surgir. Na prática, porém, essas estrelas escondem um problema sério. E é justamente aí que a imagem de um planeta parecido com a Terra começa a ficar bem menos confortável. Apesar de Próxima B parecer, à primeira vista, um primo distante da Terra, o ambiente ao seu redor é tudo menos tranquilo. Próxima Centauri é uma estrela do tipo Flare, o que significa que ela passa por explosões frequentes e imprevisíveis. Essas erupções liberam enormes quantidades de radiação, muito mais intensas do que aquelas que o Sol costuma produzir. E como a zona habitável de uma anã vermelha fica muito próxima da estrela, qualquer planeta ali acaba recebendo o impacto direto dessas variações violentas. Estudos recentes, usando dados do James Webb, ajudaram a esclarecer esse cenário. Hoje sabemos que Próxima B é bombardeado por um vento estelar quase 1000 vezes mais intenso do que o que atinge a Terra. Em um evento registrado em abril de 2021, uma explosão de Próxima Centauri foi cerca de 100 vezes mais poderosa do que qualquer flare solar já observado no nosso sistema. Sem proteção adequada, é difícil imaginar qualquer forma de vida lidando com níveis tão extremos de radiação. Existe ainda a questão da atmosfera. Estar na distância certa da estrela não garante, por si só, condições habitáveis. Se Próxima B não conseguiu manter uma atmosfera densa ao longo do tempo, o planeta ficaria exposto diretamente a esse ambiente hostil, tornando quase impossível sustentar água líquida estável na superfície. Alguns cientistas acreditam que, mesmo que o planeta tenha começado parecido com a Terra, ele pode ter perdido grande parte de sua atmosfera ao longo de milhões de anos. Por isso, apesar do entusiasmo inicial, muitos pesquisadores são cautelosos. A aparência engana. Próxima B pode até ter tamanho, massa e energia recebida semelhantes às da Terra, mas o contexto em que ele existe é radicalmente diferente. Ainda assim, a curiosidade não desaparece. Pelo contrário, quanto mais difícil o cenário, maior o desejo de entender exatamente o que está acontecendo ali. E foi nesse clima de expectativa que um detalhe inesperado surgiu, mudando completamente o foco da discussão e reacendendo a imaginação de muita gente. A busca por vida fora da Terra sempre mexeu com a imaginação humana. E no fim de 2020, essa curiosidade ganhou um empurrão inesperado. Um sinal vindo do sistema de Alpha Centauri foi detectado com uma frequência incomum, algo que chamou atenção justamente por parecer associado a equipamento fabricado, não a um fenômeno natural óbvio. A empolgação foi imediata. Afinal, estamos falando do sistema estelar mais próximo do nosso. Se algum lugar pudesse surpreender,
faria sentido ser ali. Isso não significa confirmação de vida inteligente, longe disso. Mas o episódio mostrou como Próxima B e sua estrela continuam no centro das atenções. A ideia de que um planeta tão próximo possa guardar segredos importantes mantém astrônomos atentos e também alimenta projetos ambiciosos. Um deles é o Starshot, que estuda a possibilidade de usar lasers para acelerar pequenas sondas até uma fração significativa da velocidade da luz, reduzindo viagens que hoje levariam milhares de anos para algo em torno de algumas décadas. O desafio é enorme. A atmosfera da Terra distorce feixes de laser. A energia necessária é colossal, algo comparável ao consumo total de eletricidade de um país inteiro, mesmo que por poucos minutos. Ainda assim, a proposta segue adiante. Com uma rede gigantesca de lasers trabalhando em conjunto, essas sondas poderiam atingir cerca de 1/5 da velocidade da luz, alcançando o Alpha Centauri em pouco mais de 20 anos. Depois disso, os sinais ainda levariam alguns anos para voltar até nós. O mais interessante é que, uma vez que esse tipo de infraestrutura exista, enviar múltiplas sondas se tornaria viável. Em vez de apostar tudo em um único alvo, seria possível explorar vários mundos próximos, aumentando muito as chances de encontrar algo realmente parecido com a Terra. Próxima B seria apenas o começo de um catálogo inteiro de destinos possíveis. Enquanto isso, o estudo de exoplanetas continua se expandindo. Alguns são gigantes gasosos, outros lembram superversões de Júpiter. Há planetas detectados ao redor de pulsares, estrelas de nêutrons extremamente densas. O primeiro planeta em torno de uma estrela como o Sol só foi descoberto em meados da década de 1990. Desde então, centenas surgiram. Muitos deles com tamanhos próximos ao da Terra. Cada nova observação do James Webb acrescenta mais uma peça a esse quebra-cabeça. Ele não responde tudo de uma vez, mas ajuda a refinar as perguntas. E quando se trata de Próxima B, essas perguntas continuam sendo algumas das mais próximas e intrigantes que já fizemos sobre a possibilidade de vida além do nosso planeta. No fim das contas, Próxima B ocupa um espaço curioso na nossa imaginação. Ele não é um paraíso escondido, nem um inferno garantido. É algo no meio do caminho, um mundo real com dados reais que desafia tanto o otimismo fácil quanto o ceticismo absoluto. O James Webb não encontrou alienígenas nem cidades iluminadas no lado noturno do planeta. O que ele fez foi mais sutil e, talvez mais importante, mostrou que estamos finalmente olhando para esses mundos com ferramentas capazes de ir além da suposição. As observações de Próxima B ajudam a responder uma pergunta maior do que existe vida ali. Elas ajudam a entender quantos caminhos diferentes um planeta pode seguir. Alguns se tornam estáveis e acolhedores. Outros, apesar de promissores no começo, acabam moldados por ambientes extremos. E muitos talvez encontrem soluções que ainda nem imaginamos. O estudo desse planeta próximo nos ensina tanto sobre ele quanto sobre a própria Terra, sobre o que torna um mundo habitável e o que pode tirar essa condição ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a possibilidade de sinais incomuns, projetos ousados de viagem interestelar e a rápida expansão do catálogo de exoplanetas mostram que estamos apenas no início dessa exploração. Próxima B não é o ponto final. É um marco, um lembrete de que o universo não está vazio e que, mesmo no nosso quintal cósmico, ainda há muito que não entendemos. O James Webb continua adicionando peças a esse quebra-cabeça gigantesco. A cada imagem, a cada espectro analisado, a ideia de estarmos sozinhos fica um pouco mais difícil de sustentar, mesmo que as respostas definitivas ainda estejam longe. Próxima B, por estar tão perto, acaba se tornando o símbolo dessa busca. O primeiro lugar onde realmente podemos tentar descobrir se a vida é algo raro ou apenas comum demais para ignorar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo ou vire membro do canal por menos de R$10. Isso apoia o canal e ajuda muito.